Salmos de número 94, versículos de número 20 ao 23. Podia acaso associar comigo o trono de iniquidade, que foge o mal tendo por pretexto uma lei? Acorre em tropel contra a vida do justo e condena sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, o meu Deus, a rocha em que me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Muito bom dia. Eu sou o pastor Irã Lopes e quero falar um pouco sobre religião e política. É possível associar religião e política? Ora, bem, amigo, desde a fundação do mundo que nós vemos falar em política. Por que não citar alguns nomes bíblicos que foram políticos inteiramente temente a Deus? Moisés, Josué, José, que foi governador do Egito, Débora, os juízes no livro de Juiz, sem contar que a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Vamos ver o que está escrito em Provérbio de número 31. Provérbios de número 31. Eu quero que você me acompanhe, porque desde a minha infância eu tenho ouvido pessoas dizer que crente não deve se envolver com política, porque política não é coisa de Deus, é coisa do capeta, e que a gente também não pode votar em cristão, porque a gente pode estar mandando a alma dele para o inferno. Era isso que a gente ouvia, né, sempre. Provérbio de número 31, versículo 8 a 9. Diz assim: abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios de número 31. Provérbios de número capítulo 29, o versículo 4, diz assim: o rei com juiz sustenta a terra, mas o amigo de peitas a transforma. Esses versículos diz que quando o homem ou a mulher é escolhida por Deus, a nação se alegra. Ora, bem, amigo, nós estamos diante de um grande desafio. Quando a igreja entendia dessa maneira, de que não devia se envolver com política, que deixou aí ao bel prazer as coisas, é que o inimigo tem deitado e rolado sobre nós, os cristãos, perseguindo-os, matando-os em todos os lugares do mundo, porque a igreja se tornou omissa a esse lado, não é? Deixou de exercer o seu direito de cidadão. Apesar de sermos cristãos, também somos cidadãos e temos o direito. Paulo diz em Coríntios que toda autoridade é constituída por Deus, mas essa autoridade tem que temer a Deus, e nós somos sujeitos a essas autoridades quando elas agem dentro do padrão bíblico, que respeitam as leis bíblicas. Quando essas autoridades não respeitam as leis bíblicas,
que a lei severamente proíbe, como matar inocentes no ventre através do aborto. A Bíblia condena severamente a esse tipo de coisa. Ideias que não convêm com os ensinos das Escrituras Sagradas, nós devemos fugir dela. E nós estamos diante, eu quero falar aqui com cristãos, com evangélicos, porque eu sou pastor, né, há mais de 20 anos, assembleiano, e tenho ouvido conversas de todos os lados. Faltam os pastores desta nação se levantarem e se pronunciarem a respeito do que é política e o cristão. Não é? Então, por falta de ensinamento, por falta de conhecimento, como disse o profeta Oséias, o povo peca por lhe faltar conhecimento. Estamos entregando tudo aos nossos inimigos. A Bíblia, Jesus diz que enquanto os filhos dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Isso por falta de conhecimento. Cochilamos, dormimos, ficamos sossegados, né? Estamos bem, então vamos dormir, vamos deitar, ficar sossegado. Foi exatamente nesse momento que o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, dificultando a partir de então a separação. Né? Jesus disse, os discípulos disseram, Senhor, então permita que arrancamos o joio. Jesus disse, não, deixa isso para o fim dos tempos, né? Onde Deus vai separar o trigo do joio, aquilo que é certo daquilo que é errado. E nós estamos diante de um grande desafio da nossa nação. Temos 2 homens que representarão a nossa nação. Um deles será o presidente. E eu quero falar para você aqui que é cristão, que ainda não entendeu o recado de Deus, que está do outro lado. Um lado que apoia a liberação da maconha, que libera o aborto e tantas outras coisas que perseguem cristãos, que diz que vai colocar pastores e padres no seu devido lugar. Só isso é o bastante para que nós, os cristãos, acordamos para este choque de realidade. Não somos nós, os cristãos, que estamos inventando esse tipo de conversa, de narrativa. São eles mesmo que estão falando todos os dias nas mídias. E agora, o que escolher? Em Deuteronômio, Deus propôs para o povo de Israel uma única condição. Eis que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Jesus já deu o lado em que devemos escolher, a vida. A vida vale mais do que tudo nessa vida. E aqueles que defendem o aborto defendem a morte. São assassinos cruéis de inocentes. Então, preste atenção, você que é cristão, você que é evangélico, que ainda defende esse tipo de discurso, esse tipo de ideia. Será que vamos deixar o nosso país cair na mão daqueles que são maus intencionados e que perseguem a nossa religião, a nossa fé? Passamos anos, até mesmo séculos, orando para que Deus guardasse a igreja de perseguições religiosas, de pessoas mal intencionadas com o cristianismo. E quando Deus nos dá esta liberdade, estamos querendo jogar fora. Passamos a vida toda orando para que Deus nos desse um homem ou uma mulher temente lá
na presidência, porque no Senado nós já tínhamos, na Câmara dos Deputados nós já tínhamos, faltava-nos um presidente. Passamos a vida toda clamando para que Deus levantasse essa pessoa. E quando Deus levanta essa pessoa, coloca no poder, que derruba a malha de corrupção, que dá ênfases à pátria, à família e Deus, ignoramos. Aonde nós queremos chegar? Que tipo de visão é essa que nós temos hoje? Oramos para que as coisas aconteçam e quando elas acontecem, ignoramos. Meus amados irmãos que vão ver este vídeo, evangélicos, pastores, pelo amor de Deus, se manifestem nas redes sociais. Nós, como igreja, estamos calados diante de tudo que estamos vendo acontecer nas mídias. E ficamos calados. A igreja tem um peso extraordinário e decisivo sobre essa terra, né? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. O que é essas portas do inferno que Jesus se referiu no capítulo de número 16 de Lucas? Porta do inferno são opressões, são ideias, são pensamentos que serão lançados sobre essa terra, que não prevalecerá contra a igreja. Pensamentos contrários à vontade de Deus, ideias contrárias à vontade de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 13, o versículo 15 diz, e tem esses um só pensamento, eles têm uma só ideia, é destruir o cristianismo, é destruir a nossa fé. Isso já foi tentado muitas vezes na história da humanidade. Muitos reis tentaram eliminar. No tempo do rei Assuero, um homem só tentou, com este pensamento, destruir os judeus que estavam ali, né, no Império Medo-Pérsia. Mas Deus levantou duas pessoas. Primeiro, um homem por nome Mardoqueu e uma mulher por nome Esther. Isso foi o suficiente para que os planos diabólicos de destruir a nação de Israel ali fossem frustrados. Porque Deus levantou Esther, dando ela uma visão de que deveria proclamar um jejum de 3 dias entre as mulheres ali do harém do rei. E ela o fez e Deus mudou a história. A igreja precisa se levantar, realmente deve combater esses pensamentos e ideologia que são contrários à vontade de Deus. Porque o que eles querem destruir é a nossa fé. Hitler fez isso, destruindo 6 milhões de judeus. É o que está acontecendo na Nicarágua. É o que está acontecendo nos nossos países vizinhos, que tem essa ideia de capitalismo, que tem essa ideia maligna de implantar o cristianismo. Quem é o cristianismo? Quem é que não lembra da destruição em massa de muitos cristãos, onde foram mortos e perseguidos? Igreja, acorda. Deus nos deu um homem. Aí diz assim, mas Bolsonaro não é cristão, ele mesmo fala que não é cristão. Ele foi batizado nas águas no Rio Jordão. A esposa dele, a Michele Bolsonaro, é uma genuína mulher de Deus, que já foi até comparado com a Esther. O que nós estamos querendo é que libertem Barrabás, para que ele volte à cena do crime, para que ele volte a praticar as mesmas coisas. Ou crucificamos o Cristo? Qual é a nossa escolha hoje? Como cristão, como igreja? Será que já não sofremos tanto nessa vida por causa das nossas más escolhas?
Será que isso já não foi o suficiente? Em termos escolhas erradas e depois termos que pagar por esse tipo de escolha? Por isso que a Bíblia diz: hoje proponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. O nosso país está em boas mãos. É melhor ter uma pessoa lá na presidência que, mesmo que não seja um cristão genuinamente cristão, mas que teme a Deus, que fala no nome de Deus. Quando foi na história deste país que nós vemos um presidente, um chefe de Estado, se ajoelhar para buscar a presença de Deus numa igreja, ou até mesmo no Congresso? Quando se ouviu falar que um Congresso se realizasse culto com os evangélicos lá, se nós não as tivéssemos botado lá, isso não era o suficiente, isso não era capaz de se realizar. É melhor termos uma pessoa que fala em Deus constantemente, que defende a fé dos cristãos, do que colocar uma pessoa lá que nem sequer fala em Deus e que as suas ideias e pensamentos são totalmente ao contrário à palavra de Deus. E tudo aquilo que não bate com a palavra de Deus, devemos rejeitar. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, devemos rejeitar. Me cite aí alguma coisa que o nosso presidente atual faz que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Ele colocou no slogan da sua campanha: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Será que isso não é o suficiente? Defender o nosso país, quase deu a sua vida pela nação. Quase deu a sua vida, quase foi assassinado pelo amor à pátria. Defende as crianças, coloca-as no colo. Ah, mas ele não é bem crente. A esposa é. A esposa é da igreja, temente a Deus, mulher de oração, mulher de fé, mulher de garra. O que você quer mais? Ou você quer defender uma pessoa que é totalmente contrário a isso, né? Que diz que vai regulamentar as mídias, colocar pastores e padres no seu devido lugar? Isso quer dizer o que para você? Isso não é perseguição religiosa? Isso não é perseguir a nossa fé? Não é nos reprimir e nos calar, como está acontecendo nos países vizinhos, onde os evangélicos não têm poder de rebater as suas ideias, onde igrejas estão sendo demolidas, onde igrejas estão sendo profanadas? Será que você, como cristão, não vê tudo isso? Né? Será que a perseguição dos cristãos em Roma não foi o suficiente? Onde crentes eram espetáculos no Coliseu, sendo devorados por feras, enquanto os reis e toda a plateia se divertia ao ver os cristãos serem rasgados, devorados por feras famintas, enquanto os seus sangues eram escorridos sobre a arena, a ponto de encerrar o espetáculo para trocar a areia da arena, porque havia muito sangue. Será que você não lembra também dos nossos irmãos valdenses que tiveram que se esconder em cavernas e depois de localizados ali, a entrada da caverna foi fechada e ateado fogo lá dentro, fazendo com que esses cristãos morressem sufocados e queimados? Será que você não lembra de Nero, que incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos e depois incendiou em estacas
na cidade para que a cidade fosse iluminada com os corpos em chamas daqueles cristãos? Será que você quer que essa era negra retorne e volte? Ou nós temos que tomar uma posição, defender a nossa pátria, a nossa fé, Deus acima de tudo, acima de qualquer ideia, qualquer pensamento que não seja a vontade de Deus? Deus tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer poder, de qualquer ideia, de qualquer pensamento. Pastores, amigos, levantem-se, manifestem. Essa é a nossa hora. Igreja de Cristo, despertem desse profundo sono. Mostrem a nossa força. Vamos colocar o grito na nossa garganta e dizer que Deus é supremo e está acima de tudo e de todos.